E é muito bom de novo estar falando aos irmãos, um tema parecido com o das outras semanas, um tema recorrente na raça humana. Infelizmente, ainda vivemos no nosso corpo, por isso erramos, por isso pecamos, por isso precisamos melhorar. Então nós vamos estar falando sobre um assunto parecido com o assunto que abordamos das outras semanas. Um assunto atual, mas também tem uma relevância na época de Jesus e em todas as épocas. Mas com o fim dos tempos, as coisas estão piorando um pouco mais. Mas o Senhor há de nos dar forças até o fim e há de nos preservar até o fim. Disso que nós vamos conversar. Bom, irmãos, eu vou estar orando e você esteja com as suas Bíblias abertas aí em Mateus 11, 25. Esse mês, essa semana, na verdade, eu comecei a ler o livro de Mateus. Terminei Malaquias. Entrei no Novo Testamento. E espero terminá-lo ainda dentro desse mês. Espero até o final do mês ter lido todo o Novo Testamento novamente. Aí volto lá para Gênesis, numa leitura diária, em uns momentos pela manhã. E o livro de Mateus é um livro bastante interessante. É um dos livros dos evangelhos sinóticos. E Mateus tem uma característica interessante, porque Mateus era um publicano, cobrador de impostos. E vejamos o que ele fazia. Mateus cobrava impostos para um governo estrangeiro, que era o governo de Roma, e ele não era muito bem quisto pelos da sua pátria, pelos seus patrícios, porque Mateus ele era considerado um traidor. Mateus era considerado alguém da margem da sociedade. Ninguém gostava de Mateus, porque ele era um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos. E ele era desprezado pelos seus, como eu falei, seus patrícios, seus conterrâneos, por conta de que era considerado um traidor por estar cobrando impostos para o governo estrangeiro, para o governo romano. Ele era um trabalhador do governo romano. Era um fiscal, que hoje chamamos talvez de fiscal do imposto de renda. Ele era um fiscal da Receita Federal Romana. Então, considerado por todos os outros judeus ou israelitas como um traidor. Vamos lá, abram suas Bíblias em Mateus 11, 25. E lá está escrito assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Vou repetir. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos.
Jesus falou isso por um motivo que ele passou pelas cidades, que no versículo 20 a gente pode ver isso. Passou então Jesus a acreditar as cidades nas quais ele operava inúmeros milagres. Versículo 20. Pelo fato de não terem se arrependido. Aí ele exclama aqui, ele professa aqui um ai, alguns ais. Esses ais são condenatórios para aqueles que estavam nas cidades impenitentes, ou seja, as cidades que não se arrependeram e não creram no Senhor Jesus como o Filho de Deus que deveria vir ao mundo, o Cristo que deveria vir ao mundo, o seu Rei que deveria vir ao mundo e se revelar a eles. Então, Jesus condenou essas cidades e depois ele exclama, grita. Então Jesus dá aquela revelação, ele exclamou, ele clamou, ele gritou. Talvez, olhando as cidades de longe, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai. Ele fez uma exclamação, ele fez um agradecimento ao Pai. Ao Pai, quem é este Pai? O Senhor dos céus e da terra. Porque ocultaste essas coisas, que coisas são essas? A gente vai falar sobre isso. Dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequenos, aos pequeninos. Essas coisas que Jesus está falando é o Evangelho, é a revelação, é a apresentação de Cristo à humanidade. Quem são essas pessoas aqui que não receberam a Jesus? Quem são essas cidades? As cidades, na verdade, são compostas de pessoas. Então, quem são essas pessoas? São os sábios e são os instruídos. São as pessoas que eram os religiosos da época. As pessoas que estavam preocupadas com a lei de Moisés. As pessoas que estavam preocupadas em ser os maiores. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Daqueles que são maiores. Daqueles que se acham maiores. Daqueles que dizem de si mesmos que são maiores. Eu quero dizer para você essa noite que o Senhor nos convida a ser menores, a baixarmos a bola. Eu queria falar a você e a mim, a todos nós, seres humanos, que precisamos ser como Jesus. Mas começamos assim a nossa abordagem de hoje. Essa semana, como eu falei, eu comecei a ler o Evangelho de Mateus. E percebi no capítulo 11, chegando a esse capítulo 11 aqui, que a sociedade daquela época não era diferente da nossa. A sociedade daquela época era igual à nossa. O nosso comportamento é parecido com aquela época. Talvez até pior. Nós, como ele, valorizamos as pessoas de melhor condição. De melhor condição financeira. Estou falando dos ricos, dos poderosos. Estes, os ricos e poderosos, são valorizados por sua fortuna, por seu sucesso, por suas conquistas, por sua fama. Essas pessoas, elas querem sempre estar no topo. Essas pessoas, nós, como um todo, a sociedade, o sistema capitalista, o sistema deste mundo, que não foi criado por Deus, foi criado pelo diabo, o sistema deste mundo, as coisas que eles nos empurram, a filosofia que está por trás disso aí, do sistema do mundo, que jaz no maligno. Esse sistema mundano, ele diz assim, olha, você tem que ser o maior.
O sistema desse mundo diz que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que ter o carro mais bonito, que a gente tem que ter a casa mais luxuosa nos lugares mais importantes do nosso estado, do nosso Brasil, da nossa nação. Todos os dias, é engraçado que todos os dias eu recebo no meu e-mail pessoas com fórmulas de sucesso financeiro prontas para me oferecer. Tenha sucesso financeiro, dizem essas propostas. Olha quanto eu ganhei em um dia. Olha quanto eu ganhei em uma semana. Olha quanto eu ganhei em um mês. Todos querem vender uma fórmula pronta de sucesso. Você que tem e-mail, você que acessa o WhatsApp, você que acessa as redes sociais, toda hora no Facebook, toda hora nas redes sociais, existem essas ofertas. Ofertas prontas para o sucesso. E se eu assistir uma aula grátis dessas pessoas, ou 2 aulas grátis, ou 4 aulas grátis, eu ganho uma ótima oportunidade de comprar um curso que me deixará rico do dia para a noite. Ninguém me oferece pobreza. Ninguém me oferece sem ser demagogo. Eu também não, a gente tem que perceber que a fórmula do sucesso, só quero que o irmão perceba que a fórmula do sucesso para o mundo é que eu tenha mais, é que eu seja o maior, é que eu seja o melhor. E não basta eu ser quem eu sou. Eu tenho que aparentar, eu tenho que ser o que eu não sou. Eu tenho que ter o que eu não tenho. Ser rico é uma compulsão. Ser melhor parece que é uma obrigação. Ser rico é uma compulsão, é uma doença. E toda hora que eu estou vendo um vídeo, às vezes na internet, que eu vou ver alguma coisa no YouTube, pessoal, olha aqui, olha quanto eu estou ganhando. Ganha você também esse valor. Você pode ficar rico. Você pode ter tudo que você quer. Você pode ter a vida de alguém que é uma vida como eu tenho. Olha a casa que eu moro. Geralmente os vídeos são não sei nem se a casa é da pessoa, mas são casas lindíssimas, são carros caríssimos, né? São pessoas de um sucesso financeiro muito grande. E eles colocam isso como se isso fosse uma obrigação. Como se ser rico fosse uma urgência. Chegar ao topo é urgente. Mas para quê? Essa é aí que está a pergunta. Para quê? Para ser melhor que quem? Para me sobrepujar sobre quem? Em quem tenho que ser, em que tenho que ser melhor? E o que me faz melhor ou maior do que alguém? Entrando e saindo, e parece que a sociedade fica pior. Seria por acaso a profecia de Jesus se cumprindo em Mateus 24? Por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos? Repare que o amor se esfria sob a influência do aumento da iniquidade. Irmão Lélio, Deus abençoe a todos que estão entrando na live agora. Nós estamos falando sobre Mateus, sobre a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, verso 25. Estamos abordando sobre esse tema hoje. Então a gente está falando que ser rico hoje na sociedade, nesses vídeos que a gente recebe na internet, é quase que uma compulsão. É urgente.
Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será que isso é uma realidade? Essa profecia de Jesus está se cumprindo? Por que eu estou falando isso? Essa semana eu me impactei. Acho que a maioria das pessoas, eu acho que todos, a grande maioria das pessoas, viram um vídeo em que duas pessoas chamadas Mateus, foi até uma coincidência, é interessante. Duas pessoas chamadas Mateus entraram num embate. E hoje eu vim falar de 3 tipos de Mateus. 3 pessoas chamadas Mateus. A primeira fez a obra do Evangelho. É um publicano, como eu falei para vocês, ex-cobrador de impostos, considerados por seus irmãos ou co-irmãos um traidor da pátria, mas que, impactado com o chamado de Jesus, o seguiu e tudo deixou. Ele estava cobrando os impostos na coletoria, um lugar onde se cobrava os impostos, e Jesus falou: olha, vem, segue-me. Ele largou tudo, a sua função, o seu salário, o dinheiro, as amizades, a sua condição social, deixou tudo e seguiu. Este Mateus, que não era considerado ninguém pela sociedade, se tornou um dos 12 apóstolos e nos deixou um legado, uma obra-prima inspirada pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro Mateus. O segundo Mateus é mais atual. É um trabalhador honesto que entrega pizzas nas ruas de São Paulo. E como primeiro Mateus, muitas vezes é considerado como ninguém. E é rejeitado. E foi rejeitado pelo terceiro Mateus, que se sobrepujou sobre talvez uma discussão sobre a demora da entrega ou alguma outra coisa. Ele sobrepujou esse rapaz. Ele tratou esse rapaz com desdém. Ele disse que era melhor do que ele por ter uma vida mais confortável. Todos podemos enxergar a confirmação de uma sociedade doente e que, na minha opinião, desesperada por se autoafirmar. O tempo todo, a sociedade tenta se autoafirmar. O tempo todo, o homem precisa desesperadamente de autoafirmação. Autoafirmação que pude verificar na sociedade da época de Jesus, que ao ver as multidões seguindo a Jesus, estou falando isso dos ricos e poderosos, tá? Ao verem que as multidões seguiam Jesus e os milagres que Jesus fazia, os líderes daquela comunidade religiosa se enchiam de fúria e de inveja. E tentavam experimentá-lo de alguma maneira e pediam a Jesus um sinal. Ora, irmãos, como pode alguém pedir a Jesus um sinal quando muitos sinais estavam sendo operados naquela época? Jesus operava centenas de sinais. Jesus curava cegos. Jesus curava coxos e aleijados. Jesus curava pessoas de várias enfermidades. Jesus expulsava uma série de demônios, demônios difíceis de expulsar, porque eram demônios poderosos, demônios que os seus discípulos não puderam expulsar. E tiveram que pedir socorro a Jesus. Naquele momento, a única pessoa que estava presente ali
que poderia, que teria condições de expulsar aquela casta, Jesus. Era Jesus. E perante todos esses milagres, esses homens não se sensibilizavam. Não eram sensíveis aos milagres de Jesus. Pediam um sinal a Jesus. Aquela sociedade, como a nossa, estava doente. Outra coisa que me chama a atenção, quando os fariseus foram confrontados pelo cego de nascença que tinha sido curado por Jesus, e esse confrontou de frente, bateu de frente com os fariseus, eles usaram o mesmo discurso que nós usamos muitas vezes hoje. Quem é você para falar assim comigo? Quem você pensa que é? Você aí, cheio de pecado, querendo falar comigo, autoridade, dessa maneira, quem você pensa que é? Você está banido do tempo. Então, irmãos, essa é o comportamento do ser humano. Com quem você pensa que está falando? É uma autoafirmação, eu acredito que seja, como eu falei aqui em casa, é uma baixa autoestima. A pessoa está tão solícita de querer se exaltar, ser alguém na vida, ser alguém importante, que ela simplesmente despreza as outras pessoas. Para ser importante, para se colocar no topo da pirâmide, ninguém quer ficar na base da pirâmide social. Todo mundo quer ficar no topo. E por isso, por essa baixa autoestima, talvez, por essa falta de quem elogie essa pessoa, ela mesma se elogia. E ela mesma quer se sobrepujar sobre os mais humildes. A gente vê isso muitas vezes. Muitas vezes a gente vê isso no trabalho. Muitas vezes a gente vê isso no dia a dia. Muitas vezes a gente vê isso, esse preconceito, essa falta de amor diariamente. Muitas vezes nós nos escondemos, o ser humano esconde a sua maldade, mas às vezes em alguns lugares ele não tem como esconder, a máscara cai. Uma delas, eu sempre falo, é o trânsito. No trânsito as máscaras caem, porque quando você entra no seu carro, existia até um desenho do Walt Disney muito antigo, que o Pateta era um bom cidadão, não fazia mal a ninguém, não matava uma mosca, mas quando ele entrava no carro, ele se transformava em um homem vil, um homem ruim para chuchu. E ele buzinava, e ele xingava, e ele fazia uma série de coisas que, quando ele estava fora do carro, ele não fazia. Ele tinha um comportamento muito diferente do comportamento do dia a dia fora do carro. Então o trânsito, ele revela, ele tira as máscaras. Ninguém quer esperar, eu já falei isso aqui na outra semana, ninguém quer esperar um segundo para outra pessoa atravessar. Ninguém quer dar a vez, dar a passagem. Às vezes você fica ali num posto, tem um posto de gasolina ali na Anchieta, que às vezes eu fico querendo sair ali e fico piscando, dou uma buzinadinha. E se você não for enfiando o seu carro, você não consegue passar. 2 segundos. 2 segundos que você espere uma pessoa, um ser humano, uma pessoa igual a você, vai sair com segurança do posto sem se arriscar. Sem arriscar o seu patrimônio e sem arriscar a sua vida. Eu vejo também nos sinais de trânsito. Motoboy,
passando e vai. Outro dia eu comentei com a Sheila, acho que eu estava com ela, nós estávamos juntos e um cadeirante estava atravessando a rua. O motoboy cortou os carros, cortou o cadeirante, que se assustou, ficou assustado e foi embora com o sinal fechado. Avançou o sinal. 2 segundos. 10 segundos que dura a maioria dos sinais de trânsito. 10 segundos. E muitas vezes os acidentes são causados por falta de senso, por falta de paciência. Paciência que pode nos custar muito mais caro do que aqueles 10 segundos que nós deixamos de respeitar. Sociedade. A sociedade já estava doente, o homem pecou e por isso o homem desceu o nível. Por isso o homem perdeu a compostura. Por isso o homem se perdeu. Por isso o homem perdeu a sua dignidade. E eu queria perguntar em que som eu posso ser melhor do que você, ou você pode ser melhor do que eu. Em que em nossa morte, por exemplo, somos diferentes uns dos outros. Quanto dinheiro eu consigo levar para o meu caixão ou para a vida após a morte? Quanto de riqueza a gente pode levar para o túmulo? Quem vai conseguir enxergar, depois que tiver todo mundo no mesmo esqueleto, quem vai conseguir enxergar quem foi negro, branco, gordo, magro, rico ou pobre? Tá lá, um esqueleto do lado do outro. Eu duvido que alguém consiga ver quem é negro ou branco, quem é pobre ou quem é rico. Ninguém consegue. Por que a gente se comporta dessa maneira? E por que a gente tem um comportamento tão deplorável? Bom, por que isso? Se o terceiro Mateus, que a gente citou hoje, tivesse lido o primeiro Mateus, o que o primeiro Mateus escreveu sobre Jesus, ele veria que no capítulo 11, no verso 5, que Deus ocultou dos arrogantes, esse é o número 1, e dos sábios e dos instruídos a revelação do Evangelho, e revelou aos humildes de coração. Quem são esses humildes de coração? Número 2. Os pobres de espírito, aos que é dado o reino de Deus. Engraçado que a sociedade mudou tanto essa frase, pobres de espírito. A gente vê muito falar de forma pejorativa, né? Esse fulano é pobre de espírito, quer dizer que ele é mau, ele é ruim. Mas o pobre de espírito, irmãos, é aquele que não é arrogante. É aquele que abandona a sua arrogância. É aquele que tem um coração contrito. É aquele que se arrepende do mal. É aquele que volta atrás no caminho. É aquele que, ao se confrontar com seus erros, tem a humildade de reconhecer que só em Jesus existe salvação. Todos os homens nascem arrogantes. Depois que crescem, ficam arrogantes. As crianças não. As crianças são legais. Mas depois que elas crescem, depois que o ser humano cresce, se torna arrogante. E a primeira arrogância é a gente não reconhecer o chamado de Cristo. A primeira arrogância do ser humano, e a maior delas, e a mais grave, é que a gente não reconhece o chamado de Jesus.
ou a gente reconhece, mas não dá valor a ele. A gente dá mais valor a nós mesmos. E os pobres de espírito, que diz Mateus capítulo 5, versículo 3, são aqueles que se despojaram das riquezas intelectuais, das riquezas adquiridas com o passar do tempo, as riquezas que são vaidades nossas. As nossas vaidades muitas vezes são coisas, as nossas vaidades enriquecem o nosso espírito. E o Senhor chama os pobres de espírito, aqueles despojados, aqueles que não dão valor à sua, ou dão valor à sua vida, e mas que se desprendem das coisas desse mundo, se desprendem e aceitam os chamados de Jesus. Em terceiro lugar, esse Mateus veria também que Jesus, um pouco antes, dá testemunho de um homem. Se o terceiro Mateus lesse o que o primeiro Mateus escreveu, ele veria que Mateus, o publicano, o ex-publicano, tinha falado que Jesus deu testemunho de alguém chamado João Batista. E cita no verso 10 do mesmo capítulo uma passagem de Isaías 40, versículo 3. E se esse Mateus tivesse a curiosidade de olhar esse capítulo de Mateus, de Isaías, capítulo 40, versículo 3, você pode abrir aí, mas eu vou ler para você. Ele veria assim, escrito, Jesus dando esse testemunho lá em Mateus 11 e falando assim: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda. Ele veria isso. Mas se ele tivesse curiosidade, pouco mais curiosidade de continuar lendo, e pudesse ler o versículo 4 do mesmo capítulo, ele leria assim, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes. O que quer dizer isso aqui? Todo o que se acha grande vai ser nivelado com o que se acha pequeno. Porque para Deus, ninguém é monte. Para Deus, não existe vale. Aquele que está caído e perdido, o Senhor levanta. E aquele que se acha alguma coisa, o Senhor abate. Em via de regra, todos os montes são nivelados e todos os vales são aterrados. Esse é o nosso Deus. Se ele continuasse lendo esse capítulo, ele veria a majestade do Senhor no versículo 12 de Isaías 40. Ele veria que Jesus, ou que Deus, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Ele veria que recolheu a terça parte de um éfa no pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão. Ele poderia ler que ninguém pode dar um conselho. Quem pode dar um conselho para Deus? Com quem Deus tomou conselho? Quem instruiu na vereda do juízo? Também poderia ver que as nações, no versículo 15, são consideradas por ele como um pingo que cai do balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que levanta. Que nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para
um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ou seja, Deus, que é desse tamanho, que é dono de todas as coisas, que é dono das coisas que tem poder de pedir, de pesar coisas tão grandes, de medir coisas tão absurdamente grandes, de criar todos os luminares e as estrelas. Ele poderia ver que Deus é enorme e não há ninguém maior do que ele. E que essa pessoa, que é gigante, nos deu um exemplo de humildade. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele, que era desse tamanho, lá em Filipenses, capítulo 2, vou abrir lá. Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2 a como devemos nos portar, nós crentes de Jesus Cristo, aqueles que já se despojaram os seus corações e colocaram tudo aos pés de Deus. Tudo que a gente achava que era riqueza. Eu lembrei agora do filho pródigo, né? Eu citei semana passada. Enquanto ele tinha dinheiro, ele esqueceu do pai. Mas quando ele se viu pobre, quando estava despojado de toda a sua riqueza e quando estava no limite, ele lembrou do pai e voltou para casa. Mas o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5? Tende vós o mesmo sentimento, uma orientação de Paulo. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, nós lemos lá, subsistindo em forma de Deus, ele que mediu com a palma das suas mãos a areia do mar e as águas do mar, que para ele, que é tão grande, que para ele as ilhas são como um pó fino que levanta, as nações são como areia do mar, bem pequenas, não representam nada, ele pode esmigalhar, ele pode fazer o que ele quiser com elas. Esse ser tão poderoso que criou todas as estrelas, criador dos céus e da terra, por ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e para ele foram criadas todas as coisas. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E é esse comportamento que Paulo nos manda ter. Tendes o mesmo sentimento que houve também com Jesus Cristo. Se esse terceiro Mateus conhecesse a palavra de Deus, ele teria esse sentimento. E nós também temos que ter esse sentimento. Se por acaso somos alguém nessa sociedade, precisamos entender que não somos ninguém. E ao mesmo tempo somos filhos de Deus. Mas filhos de Deus porque ele nos engrandeceu. Não porque nós nos subliminamos, porque nós nos achamos grandes diante da sociedade. Não, foi justamente o contrário. Porque nós tivemos um dia um arrependimento. Nós tivemos um dia uma posição parecida, nós nos reduzimos, como Jesus Cristo se reduziu. Não se reduziu porque se arrependeu, mas se reduziu para ficar do nosso tamanho, para que a gente pudesse se identificar com ele.
e para que ele pudesse identificar conosco. E assim ele pudesse sofrer o que nós sofremos, entender o que nós entendemos, passar o que passamos, sofrer o que sofremos. Ele, que é o dono de todas as coisas e ninguém é maior que ele, nos deu um belo exemplo de humildade, reduzindo-se para ser uma pessoa parecida comigo e com você. Não nos nossos comportamentos de uma sociedade doente. Existe uma música de um poeta chamado Renato Russo que diz: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Ora, a nossa imagem reflete no espelho. A sociedade está doente, nós estamos doentes. Mas Jesus está nos chamando. E da mesma forma que ele da mesma forma que ele fez, se reduzindo, e nós devemos fazer também. Para sermos engrandecidos e termos uma estima restaurada, quando o homem reconhece a sua pequenez e atende o chamado de Jesus, que está no verso 28 do capítulo 11 de Mateus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As cartas estão na mesa. As chances para todos os arrogantes ainda existem. Se tiverem vivos, está aí, a chance está aí. Basta que o homem deixe a carga da sua arrogância para atender o chamado de Jesus e trocar por um fardo de humildade bem mais leve e bem mais fácil de carregar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que todos nós possamos entender o que precisamos deixar para que o Senhor possa nos levantar. Hoje, quem se acha alguém pode virar um ninguém. E quem se acha ninguém diante de Deus pode ser alguém. Deus é assim. Sejamos como Ele. Sejamos como Jesus. E que Ele possa abençoar a nossa vida e ter misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor, obrigado pela sua presença em nossas vidas. Presença que nos confronta. Presença, Senhor, que nos faz pensar em quem nós somos. E que nos confronta e vê o que existe de mais difícil em nós, de mais complicado em nós, e nos trata e nos cura, e vai tratando o coração da gente, porque todos nós somos arrogantes e só procuramos o Senhor quando as coisas apertam. Todos nós, por arrogância, dissemos não algumas vezes a Ti, mas por uma situação difícil na vida, por uma depressão, por uma solidão, por um motivo totalmente egoísta, nós Te procuramos, e o Senhor, tão bom, nos aceita assim mesmo. Porque o Senhor ama o ser humano e quer que o ser humano entenda os valores do céu. Os valores do céu que são diferentes dos valores terrenos. Os valores dos céus que são totalmente contrários aos valores da terra.
Senhor, abençoe os nossos irmãos e que nós possamos também ser assim na congregação. Não querendo ser um maior do que o outro, uns maiores do que os outros, Senhor, mas todos nivelados diante de Ti. Porque não existem pessoas melhores ou piores. Existem arrependidos. Existem pessoas que estão contritas e arrependidas diante de Ti. Não existem vasos de ouro, só de barro. O que é precioso é o que está dentro do vaso. Senhor, e que nós possamos estar diante da Tua presença com humildade, com serenidade e aprendendo a cada dia a sermos como o Senhor. Perdoa-se, porventura, ainda o velho homem queira suplantar a nossa vida. Senhor, diminui nosso ego, tira o nosso ego, para que nós possamos estar contigo. Agradar a Ti, Senhor, sendo misericordiosos, bondosos, Senhor, e termos realmente essa consciência de que não somos melhores e nem piores do que ninguém. Se somos outeiros, seremos desbastados. Se somos vales, seremos aterrados. Todos diante de Ti, sem vaidade, sem preconceito, sem diferença, mas, Senhor, olhados como o Senhor nos olha. Aqueles que são arrependidos ganharão o reino dos céus. Aqueles que são humildes herdarão o reino dos céus. Aqueles que são pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Que sejamos esses, Pai. Tira toda a arrogância do nosso coração e da nossa mente, para que possamos juntos estarmos contigo para a eternidade. Pai, abençoe os meus irmãos que estiveram aqui nessa live e o Senhor possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa te dar a graça de perceber que o Senhor é que é grande e o dono de todas as coisas. Todos nós somos filhos de Deus e por termos aceitado a Cristo. E por isso somos iguais, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau.